Olá, estamos aqui com mais um Viver Plenamente, hoje o programa alusivo ao Dia do Médico. Esses profissionais que fizeram parte dessa história e desse momento tão complicado que foi a pandemia e a pós-pandemia. E agora estamos voltando aos pouquinhos às atividades normais. Como convidado de hoje nós temos o Dr. Tiago Luiz de Davi Silva, que veio falar um pouquinho dos desafios da medicina neste momento para a sociedade em geral. Vamos conversar então com um médico, né? Tiago, seja bem-vindo ao Viver Plenamente. Vou passar um pouquinho do teu currículo e do teu histórico aí como médico, para que as pessoas também te conheçam lá em casa, né? Que estão nos assistindo e que saibam um pouquinho também do teu histórico profissional. O Tiago então é formado pela URGS desde 2004, atua atualmente no município de Novo Hamburgo, como médico especialista em cirurgia geral e coloproctologia, pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É mestre em medicina e ciências cirúrgicas pela URGS, formado em MBA em gestão, serviços em saúde pela Fundação Getúlio Vargas. E o Dr. Tiago, então, sejas muito bem-vindo ao Viver Plenamente. Agradeço por aceitar o nosso convite. E hoje vamos falar então um pouquinho do desafio que foi, né, essa profissão durante esse período tão complexo aí que a gente passou e, enfim, né, os novos desafios, as novas práticas da medicina que se criou e o que a gente tem de caminhos a partir deste momento em diante. Tiago, sejas bem-vindo. Olá, Aline. Olá, telespectadores da Vale TV. Muito obrigado pelo convite, pela essa oportunidade de conversarmos um pouco. Sabemos que esse foi um período de muitos desafios das profissões da saúde em geral, em especial a medicina, né, Tiago? Em relação, né, a esse momento, qual foi o maior desafio para os médicos em geral nesse período de pandemia e pós-pandemia, né? Falando então e trazendo um pouquinho, né, da questão da atuação da medicina nesse momento que foi totalmente inusitado para todos, né? Eu acho que o maior desafio mesmo pode ter sido lá com a equipe de saúde, até porque é uma doença nova, um vírus novo, a gente não sabia exatamente com o que a gente estava lidando, né, Tiago? Exatamente, Aline. Eu acredito que nesse período inicial da pandemia, talvez o maior desafio para as equipes de saúde e para os médicos foi justamente isso, lidar com uma doença que era desconhecida, uma doença nova, para o qual se tinha ainda pouco conhecimento sobre quais seriam as melhores condutas, de que maneira atender os pacientes, quais as medidas de saúde pública também que seriam as mais efetivas no combate a essa doença. Então, uma doença nova, com novos desafios, com um certo temor também, um grande receio, medo tanto das equipes de saúde quanto da população em geral sobre o que estava por vir. E esse, sem dúvida, na minha opinião, é o maior desafio que a pandemia nos trouxe. Como é que foi até para a equipe de saúde? Muitas vezes uns queriam se vacinar, outros não, né? Como é que estava essa polêmica muitas vezes lá no início, Tiago? Como é que era o pensamento do pessoal na área da saúde em geral? De uma maneira geral, as equipes de saúde, claro, desejavam a existência de uma vacina, mas a vacina ainda era algo bastante distante. Então, talvez realmente logo no início da pandemia, a maior preocupação das equipes de saúde para atuarem era como se proteger da doença. Se a gente recordar lá no início, havia uma grande questão sobre até mesmo a falta de insumos, a falta de máscaras de proteção, principalmente as máscaras N95, que realmente houve a necessidade de importação,
com a corrida dos hospitais, dos profissionais de saúde e da população em geral por esse tipo de equipamento, houve uma escalada nos preços. Então, no início, realmente, claro que havia o desejo da vacina, mas a vacina propriamente era algo utópico ainda, não havia possibilidade de a gente ter ela prontamente disponível. E então a grande preocupação para o profissional de saúde para agir era como se proteger da doença. E aí houve também, né, às vezes com muita resistência, né, Tiago, do Conselho Regional de Medicina a autorização para o teleatendimento. Sempre eu vejo essas questões também com muita resistência quando há uma novidade dentro de âmbitos de saúde ou por necessidade, enfim. Como é que se tornou, né, parte do dia a dia a questão do teleatendimento para vocês, profissionais médicos? Como é que foi esse desafio neste momento? Ter que atender por vídeo ou, né, por teleatendimento ou passar a receita, muitas vezes, né, eletronicamente. Como é que se deu isso dentro da prática do exercício da medicina? Então, a questão da telemedicina ela vinha sendo debatida porque, na verdade, anteriormente à pandemia, o Conselho Federal de Medicina havia editado uma resolução tentando regulamentar o teleatendimento. Só que isso veio sem ter uma grande discussão do tema e gerou bastante insatisfação pelos conselhos regionais de medicina, tanto que a resolução foi revogada logo após. Com a pandemia, a necessidade do teleatendimento se fez mais premente. Ao meu ver, na prática, era algo que já vinha acontecendo, porque não adianta, boa parte dos médicos já tinha incorporado atender telefone, isso a vida inteira, mas o atendimento pelo WhatsApp, eventualmente receber um exame por um desses aplicativos de comunicação. Hoje, boa parte dos exames que o paciente realiza, eles não são mais impressos, isso fica tudo registrado em algum computador, em algum servidor. Então, a pandemia acelerou esse processo que vinha ainda em debate. E, de certa forma, depois que a pandemia estava instalada, até aqui no específico no nosso estado, houve até um bom acolhimento pelo Conselho Regional de Medicina. Talvez muitos não saibam, mas o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, ele prontamente criou um sistema de aplicativo, e tanto para celular, quanto para tablet, quanto em site, no qual permitiu que todos os médicos regularmente registrados no estado do Rio Grande do Sul pudessem prescrever seus pacientes, tanto receitas simples quanto de controle especial, e o Conselho Regional de Medicina, inclusive, chancelava a assinatura eletrônica desses documentos. Então, hoje, a questão do teleatendimento, ela sim, acabou vindo para ficar. Talvez o que ainda é um impasse diz respeito à questão de regulamentação, de como remunerar o profissional, o que é exatamente um teleatendimento, é só responder uma dúvida no WhatsApp ou é uma consulta completa. Nós temos, então, alguns desafios nesse sentido, mas não tenha dúvida que a prática do teleatendimento, ela cada vez mais se tornará mais corriqueira. Ela veio para ficar, então, na tua opinião, Tiago? Na minha opinião, sim. É evidente que a gente tem algumas limitações. Existem algumas especialidades em que, para você conseguir fazer um diagnóstico adequado, não adianta apenas conversar com o paciente ou ver o resultado de exames laboratoriais de imagem. Você, por vezes, precisa fazer o exame físico do paciente. E isso é uma limitação. Então, embora o teleatendimento tenha vindo para ficar, sempre ocorrerão situações em que haverá necessidade de um atendimento presencial. Aqui nós não temos tão disponíveis, mas no exterior já existem alguns acessórios que eventualmente um paciente pode acoplar a um celular ou a um computador para, de certa forma, passar alguma coisa do exame físico para o médico. Mas isso muitas vezes não é prático. O que acaba ocorrendo é que, por exemplo, um posto de saúde, que não tem determinado especialista, tem como criar uma situação em que o paciente é examinado no posto de saúde e essas informações são encaminhadas para o especialista guiaria esse exame. Esse atendimento. Isso, existe até um projeto aqui no estado que é a teleconsulta, que é um projeto do governo do estado.
E dentro dessas práticas da teleconsulta e do teleatendimento, o que hoje não se aplicaria à questão do exercício da medicina como teleatendimento ou atendimento desse formato, Thiago? Ao meu ver, situações agudas de urgência com estabilidade, evidentemente não cabe um teleatendimento, isso é necessário um atendimento presencial. E exames físicos que envolvam a intimidade do paciente também, esses não têm espaço para o teleatendimento, então são situações em que é necessário realmente a presença do paciente no consultório do médico para avaliação. É importante também, sim, que o médico esteja confortável com essa situação do teleatendimento e que o paciente também esteja confortável com essa situação. Embora seja uma prática que se tornará mais frequente, não são todas as pessoas e nem todas as gerações que pretendem trabalhar dessa maneira ou pretendem consultar desta maneira. E dentre os atendimentos, tanto de iniciativa pública e privada, doutor Thiago, você que já trabalhou nas duas pontas, já teve essa experiência de trabalhar como médico na área pública e na área privada. Nesse momento, como é que você enxerga os maiores desafios da profissão médico, tanto na área privada como pública? O que hoje é mais difícil no exercício da profissão da medicina? Eu acredito que agora, nessa situação da pandemia, estando num momento um pouco mais calmo, a gente não pode falar no final da pandemia ainda, mas a pandemia sim está num momento um pouco mais calmo. No meio privado, a tendência é a situação se acomodar. As instituições privadas aqui da cidade já estão trabalhando, de certa forma, de maneira plena, atendendo os pacientes de convênio, os pacientes particulares, algumas instituições privadas que têm atendimento público também, esse atendimento público está ocorrendo. Então, no meio privado, a gente já vive uma situação que é bastante similar ao período pré-pandemia. Claro que com uma série de protocolos de segurança, existe, por exemplo, ainda a limitação à visitação hospitalar, então um paciente internado ele não recebe visitas, ele tem um acompanhante, mas de uma maneira geral, o meio privado ele está conseguindo responder de uma maneira adequada. É claro, com alguns desafios, com algumas questões envolvendo principalmente com a inflação do sistema como um todo. A gente observou uma inflação muito grande das medicações, dos insumos gerais para os hospitais. Então, o desafio talvez do meio privado maior nesse momento é como equacionar as contas frente ao que aconteceu de inflação deste meio. No meio público a questão é um pouco mais complexa, porque o meio público acabou tendo que se dedicar o ano passado praticamente todo só à pandemia. Se mantiveram alguns atendimentos oncológicos, esses não se conseguia interromper. Porém, situações em que os pacientes têm doenças que necessitavam de tratamentos eletivos, esses tratamentos eles ficaram completamente parados ao longo de um ano. Então, hoje a gente tem filas de espera por atendimento que são maiores que ao período pré-pandemia. E isso sim, vai ser um desafio para o meio público, como corrigir isso, como diminuir essas filas de espera, como tentar trazer de volta uma situação de normalidade. Então, o principal hoje dentro do âmbito público seriam as cirurgias eletivas que estão paradas desde que começou toda essa situação, até pelo risco que se corria, né, Thiago, na questão de recuperação, de pós-operatório, entre outros. Trataremos isso no próximo bloco, então. Vamos chamar os nossos patrocinadores e em seguidinha a gente continua aí com esse bate-papo e entendendo como é que está a saúde pública e privada nesse momento. Lourdes Aren, massoterapeuta. Massagens relaxantes, terapêuticas, modeladoras, drenagem linfática, drenagem pré- e pós-operatório e pedras quentes. Trabalhamos ainda com esfoliação corporal e facial, depilação feminina e cone chinês.
agende seu horário. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente, hoje falando sobre a questão da medicina e do desafio do médico, né, alusivo ao Dia do Médico, que é agora em outubro, dia 18 de outubro, e os desafios da profissão que foram, né, e que ocorreram durante todo esse período de pandemia. Doutor Tiago, né, nós estávamos falando um pouquinho, né, do âmbito da saúde pública e privada. Na privada você trouxe muito a questão dos custos, né, com a questão de medicação, inflação, enfim, de tudo isso. E a questão também, né, da saúde pública, que a gente viu que muitas cirurgias eletivas elas foram adiadas. Vamos falar um pouquinho agora da tua prática. Você como cirurgião, né, como é que foi esse desafio da profissão neste momento? Conta para nós um pouquinho da tua história. E o que aconteceu, como é que foi este período durante a pandemia e o que se conseguiu, né, construir, o que se conseguiu manter, o que não, né, um pouquinho dentro do teu âmbito e da tua prática. Bom, então, dentro do meu âmbito e o que eu vivi na cidade, logo que começou a pandemia, em março do ano passado, existiam muitas incertezas. E hoje, talvez, se revendo algumas definições, algumas práticas que foram feitas naquele momento, talvez até a situação de interromper todos os trabalhos, de lockdown, na verdade não era lockdown, mas desse fechamento de comércio, fechamento de atendimentos eletivos, logo no início da pandemia, talvez não fosse tão fundamental assim. Existia muito medo, existiam poucas certezas. Então, em março, realmente, os serviços estavam se adaptando, estavam tentando ganhar algum fôlego para o que poderia vir, não se sabia exatamente qual seria a magnitude do impacto da pandemia, mas tão logo se teve um entendimento um pouco melhor da situação, evidentemente que os serviços de saúde eles se adaptaram, eles procuraram ampliar sua capacidade de atendimento de urgência, sua capacidade de atendimento em terapia intensiva e gradativamente eles tentaram retomar as atividades eletivas também. Claro que os serviços começaram a trabalhar com uma capacidade bastante menor do que estavam habituados a trabalhar. Para se ter uma ideia, talvez o volume de cirurgias no início tenha caído a 10% a 20% do que era o habitual, do que era o normal. Por contingências também dos hospitais, havia uma escassez de alguns medicamentos, então houve necessidade de se fazer uma racionalização dos mesmos, não se poderia, por exemplo, permitir que se fizesse todo o volume de atendimentos eletivos, porque se temia faltar insumos para os pacientes graves nas UTIs. À medida que a situação foi ficando mais controlada, os serviços de saúde procuraram retomar um volume um pouco maior de atendimentos até setembro, outubro do ano passado. Em setembro, outubro, houve a segunda onda
então, que na verdade é outubro, novembro, em que realmente também os serviços voltaram a ter que retornar a uma série de contingências. E por fim a gente teve talvez o momento mais crítico, que foi em março desse ano, fevereiro, março desse ano, em que aí realmente os serviços precisaram praticamente parar tudo que vinham fazendo, porque realmente teve um maior pico de incidência da doença. Mas o que a gente observa é que como os serviços de saúde como um todo acabaram se adaptando melhor à situação, ao mesmo tempo que fechar um serviço se tornou mais fácil, a reabertura também se tornou mais fácil. Uma vez que a situação estava controlada, os hospitais, as clínicas de atendimento privado se sentiam mais confortáveis em oferecer novamente atendimento à população. Então, essa foi a situação. Hoje, como eu comentei, existe uma praticamente normalidade dentro do meio privado na questão do atendimento. A gente observa, evidentemente, que há um aumento de demanda, porque muitos pacientes, às vezes, até havia possibilidade de realizarem esses procedimentos, mas a população também tinha muito medo de consultar. Então, houve essa questão dos serviços de saúde trabalharem com uma capacidade reduzida, mas também a procura por atendimento eletivo diminuiu no período da pandemia. E muitas pessoas que antes estavam temerárias, na medida que veem que a situação está mais controlada, voltam a procurar atendimento. Até as consultas de rotina, e isso acabou diminuindo um pouco também, né, doutor Tiago? Às vezes as pessoas vinham, né, fazendo acompanhamentos, acompanhando ao longo do tempo, até um pós-operatório, enfim, outras situações, e daqui a pouco isso se parou, porque as pessoas também tinham medo de ir até o consultório para repetir exames, para buscar, né, esse acompanhamento médico mais de perto. E outros desafios, né? O que você vê assim neste momento com o retorno, né? Aumentou muito a procura por atendimento médico. Como é que está neste momento a questão do exercício? Nesse momento, sim, aumentou a procura por atendimento médico. Hoje se trabalha numa situação que é no mínimo igual ou talvez até superior ao momento pré-pandemia. Então, sim, aumentou a procura por atendimento médico. A pandemia, ela não foi, claro que ela como um todo, ela é negativa, mas ela também acabou qualificando melhor as equipes médicas e as equipes de saúde. Então, ao mesmo tempo em que ela freou, ela trouxe desafios, hoje as equipes de saúde como um todo, depois do aprendizado com a pandemia, também estão melhor qualificadas para atendimento como um todo. Sim, né, a gente percebe às vezes até a forma como a medicina vem abordando, né, os protocolos de atendimento e outras questões, né? Isso é uma visão geral que até a população consegue perceber, que o pessoal teve que buscar mais conhecimento e saber como lidar com situações muitas vezes inusitadas e coisas que até então não haviam nem acontecido, né, doutor Tiago? Quanto ao teu exercício profissional, né? O que tu queres falar e divulgar, enfim, dos teus serviços, Tiago? O que tu fazes hoje lá no consultório, né? O que tu busca divulgar e até em termos de exames, né? Ou preventivos, ou práticas preventivas, ou atendimentos preventivos, que mensagem você pode passar hoje para que as pessoas busquem ajuda, né, dentro da tua área? Bom, como médico cirurgião geral e coloproctologista, além do atendimento nesta área, nas doenças do aparelho digestivo como um todo, hoje o que a gente talvez enfatize bastante para as pessoas é a necessidade de realizarem exames preventivos, principalmente a partir dos 45, 50 anos, voltarem a realizar a prevenção do câncer de intestino grosso. Então,
Existem mais de uma alternativa de exame, pesquisa de sangue oculto, colonoscopia virtual. Então, acredito que nesse momento as pessoas que não procuraram atendimento, que não fizeram a sua revisão, os anos anteriores, os exames de rotina, acredito que esse é o momento das pessoas voltarem a procurar esse atendimento, para que isso acabe não gerando diagnósticos atrasados, pacientes vindo a atendimento com doença mais grave do que a gente imaginaria. Então, bem específico dentro da minha área, eu acredito que a principal questão de prevenção é a prevenção de câncer de intestino, que em geral é preconizado para as pessoas a partir dos 45, 50 anos, se elas não têm história familiar de câncer de intestino ou em idade mais jovem, aí dependendo da avaliação de cada paciente. A prevenção, então, na tua opinião, sempre ou na opinião geral, né, da medicina, sempre é a melhor forma de tratar, né, doutor Tiago? Porque aí se consegue pegar tempo de achar uma solução para o problema que o indivíduo pode vir a apresentar na questão de saúde. Isso aí. Mais alguma coisa que você queira contribuir, deixar alguma mensagem para os colegas médicos? Bom, eu penso que foram 2 anos aí de grandes desafios para os colegas médicos como um todo. Eu acredito que este desafio ele fortaleceu, de certa forma, a medicina como um todo, e a gente tem que ter uma mensagem de esperança de que agora as coisas ficarão melhores. Que as coisas tendem a melhorar. Então, eu te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, Tiago. E encerramos o programa de hoje, então, com uma mensagem a todos os médicos. 18 de outubro, Dia do Médico, mas se preferir, pode chamar de Dia da Tranquilidade, Dia da Amizade, Dia da Atenção, Dia da Responsabilidade e Dia do Profissionalismo, Dia da Dedicação ou Dia da Vida. Nos momentos mais difíceis, eles demonstram coragem e amor ao próximo. Feliz Dia do Médico e um sincero obrigado a todos vocês que fizeram parte da medicina e que nos ajudaram muito, principalmente nesse período tão delicado que foi a pandemia. Obrigada, doutor Tiago. Seja sempre bem-vindo à Vale TV e conte conosco. Muito obrigado pelo convite.